Olá, exploradores do desconhecido. Vamos para mais um caso de exorcismo. Esse caso aconteceu há alguns séculos atrás, mas ele é muito importante pelo significado que ele trouxe. O caso de George Luckins, o homem de Yatton. No ano de 1778, na pequena vila de Yatton, na Inglaterra, um homem chamado George Luckins se tornaria protagonista de um dos relatos de possessão demoníaca mais comentados da época. Antes da possessão, George nasceu em uma família simples, ligada à vida rural e marcada pela religiosidade tradicional da região. Não há registros de grandes posses ou riquezas. Eram pessoas humildes, conhecidas na comunidade, vivendo de forma discreta. Ele mesmo era descrito como um jovem comum, trabalhador, mas que desde cedo mostrava sinais de fragilidade na saúde. Com o passar dos anos, George começou a apresentar mudanças repentinas de comportamento. Para a família, aquilo era assustador. Será esquizofrenia? Ele tinha acessos de raiva, falava em vozes diferentes, algumas vezes vozes guturais, grossas, fortes, completamente diferentes. Dizia frases em idiomas que nunca aprendera e cantava hinos religiosos ao contrário, algo que a comunidade via como um sinal de blasfêmia. O sofrimento da família. Os familiares tentaram cuidar dele em casa, acreditando primeiro que fosse um problema de saúde. Médicos foram consultados, mas não encontraram explicações convincentes. Como os ataques se tornavam mais intensos, a situação trouxe vergonha e medo à família Luckins, que passou a ser alvo de olhares desconfiados dos vizinhos. A cada crise, George gritava que estava sendo atormentado por 7 demônios, o que reforçava na comunidade a ideia de que ele estava possuído. Para seus parentes, ver aquele filho, irmão e parente ser consumido por forças inexplicáveis era um tormento diário. O exorcismo público. A situação chegou ao ponto de envolver a própria igreja metodista, muito influente na Inglaterra daquela época. Em junho de 1778, 7 ministros metodistas se reuniram para tentar libertar George. O ritual não foi feito com segredo, ao contrário, foi realizado publicamente diante de testemunhas. A escolha por um exorcismo aberto tinha 2 motivos principais, os motivos de sempre. Demonstrar o poder de Deus e a autoridade da igreja sobre as forças malignas. E servir como exemplo de fé para a comunidade que via naquele ato uma reafirmação da luta espiritual contra o mal. O ritual. Durante o exorcismo, George gritava, se contorcia e era tomado por vozes diferentes. Os pastores oravam, liam passagens bíblicas e ordenavam que os espíritos deixassem o corpo dele. Após várias horas, o clímax chegou quando George caiu exausto e, com voz fraca, declarou estar livre de 7 demônios que o atormentavam. Os ministros e a comunidade celebraram aquilo como um milagre. Depois do exorcismo, o relato do exorcismo se espalhou pela Inglaterra e chegou até os jornais da época, tornando-se um dos casos mais famosos de possessão e libertação espiritual do século XVIII.
Para sua família, foi um alívio. George voltou a ter uma vida mais calma, ainda que marcado pelo estigma daquilo que viveu. A experiência trouxe para eles tanto a humilhação pública de anos de sofrimento, quanto o reconhecimento de terem sido palco de uma batalha espiritual considerada vitoriosa. O caso de George Lucas é lembrado até hoje como um exemplo de como a fé, sociedade e crença no sobrenatural se misturavam. Para a família dele, foi uma luta desesperadora, onde a fronteira entre doença mental e possessão demoníaca se confundia, mas que ficou registrada na história como um dos exorcismos mais impactantes do mundo cristão naquela época. E você? Acredita que George Lucas realmente estava possuído por 7 demônios? Ou sofria de uma doença que a medicina da época não conseguia explicar? Deixe o seu comentário aqui, curta, compartilhe e não se esqueça de seguir o canal @Mistérios em Pauta lá no YouTube para mais histórias como essa. Histórias assustadoras, histórias de possessões demoníacas, em que a linha tênue que divide acreditar que é uma possessão demoníaca ou que é uma doença mental é muito estreita. Vale a pena avaliar os quesitos, avaliar a situação e entender que, se por acaso fosse uma doença mental, uma esquizofrenia, ele não teria voltado à vida normal, não é? Eis a questão. Até a próxima história real.